Tivemos então o rompimento ontem pela tarde de uma cunha ascendente de baixa, iniciando um movimento de correção do preço do Bitcoin, depois dele começar a subir e afunilar, né? Então, quando o preço sobe e afunila, os preços vão ficando cada vez menores na ponta. A gente chama isso no price action de cunha ascendente de baixa, que pode sinalizar um movimento de busca de liquidez, ou seja, da remoção de excesso de pessoas que tomam como empréstimo das corretoras através da alavancagem, pegam mais dinheiro emprestado do que elas têm realmente, e aí como isso estufa muito o mercado, ou seja, tem muita liquidez falsa, os institucionais e as corretoras, eles vão lá e começam a vender, a despejar bitcoins para liquidar através de contratos e obrigar muitas pessoas a vender seus bitcoins mais baratos através do pagamento desses empréstimos. Então, quando o mercado ele começa a ficar muito ganancioso, as pessoas começam, a primeira vontade que elas têm é de vender coisas e começar a comprar em Bitcoin, ou simplesmente pegar empréstimo, dinheiro que elas não têm para poder ter um poder maior aí de compra de bitcoins, né? Só que isso causa essas irregularidades no mercado e isso faz com que o mercado tende a essas buscas de liquidez, né? Essas oportunidades de excesso de contratos futuros, de contratos alavancados, de contratos de empréstimos no mercado, faz com que os grandes institucionais eles vendam e despejem na cabeça das pessoas para fazer com que o preço caia rapidamente e eles consigam comprar a um preço muito mais barato do que o valor atual do mercado. Então a gente está passando por um movimento de queda no mercado de criptomoedas. Bitcoin e altcoins tendem a corrigir mais, tendem a corrigir até o movimento, na minha opinião, tá? Qual é um dos melhores valores para comprar Bitcoin, aproveitando essa queda? Na minha opinião, $58 mil, né? Abaixo dos $58 mil, ou seja, quando ele tocar aqui nesta linha branca, que está no valor de $58 mil, na minha opinião, será a melhor região de compra de Bitcoin, tá? Aí você pergunta, tá, mas você acredita que ele vai cair de 67 para 58? É uma possibilidade, é uma probabilidade. Não estou aqui riscando em pedra de que vai acontecer, mas provavelmente ele vai buscar liquidez ali nessa região, porque ali temos um excesso, é uma região, né, em $58 mil, um excesso de pessoas que estão alavancadas com o liquidation price, ou seja, que elas podem ser liquidadas, elas podem ser obrigadas a vender os seus bitcoins a um preço mais baixo para conseguir cobrir o empréstimo que elas tomaram. Isso é feito de forma automática pelas grandes corretoras, né? E esse movimento é o que é um movimento que provoca bastante queda e receio, principalmente em quem está iniciando. Mas você tem que entender o seguinte, na tendência semanal, ou seja, os preços subindo na tendência semanal, indicam que a gente ainda está em forte alta semanal, ou seja, ainda em fase de descoberta de topo. E esse recuo ele é bem normal, é normal acontecer esses recuos para o preço mais tarde continuar subindo. Então isso não significa que eu não acredito mais no Bitcoin, por exemplo, a $100 mil ainda este ano. É uma realidade, é uma possibilidade de acontecer dele atingir os $100 mil, mas geralmente ele busca liquidez, ele tira o excesso de alavancados para depois o mercado continuar subindo. E qual é a média de correção do preço do Bitcoin? Dele corrigir sempre do seu topo anterior. Geralmente 20%. Se a gente pegar aqui os 73.800, puxar 20% para baixo, vai dar exatamente ali nos $58 mil. Pelo menos tem sido essa correção de 20%, o padrão de correção que o Bitcoin sofre desde o ano passado, desde 2023, janeiro de 2023, quando o Bitcoin sobe, ele recua 20% em algumas vezes, em algumas semanas. Geralmente aí fica de 2 até 8 semanas corrigindo, tá? As últimas correções que nós tivemos levaram 15 dias. Teve na semana passada uma correção de um dia que também corrigiu 20% e continuou subindo. E nas altcoins, essas correções podem ser ampliadas para 30%, 40%, 50%, dependendo de qual altcoin. E geralmente altcoins que têm um tamanho de mercado menor, elas volatilizam muito mais. Então elas têm um recuo muito mais forte e agressivo. Por isso que, se você tem a estratégia, assim como eu, de surfar o